Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, a qual o Senhor direcionou esse assunto para a gente falar nesse domingo, que é um domingo de Páscoa, né? E essa semana não vou postar a sequência da nossa série Entendendo as Parábolas. Vou fazer uma pausa essa semana justamente para falar sobre esse assunto, que coincidentemente hoje é um domingo de Páscoa. E vamos refletir qual o verdadeiro significado dessa data, que para nós cristãos tem que ser tão importante, né? Ela é tão importante. Só que no decorrer dos tempos, né, no passar dos anos, com tantas misturas de culturas e religiosidades, essa data ela virou algo que fugiu, né? Embora a gente saiba, a gente tenha consciência do significado, mas assim, o próprio significado dessa data não é de fato que é enfatizado nessa data. Então vamos ver o que é a história, o que a Bíblia nos diz com relação a essa data, da onde surgiu, o porquê de se lembrar, de se comemorar a Páscoa, né? Para que a gente entenda essa questão da Páscoa, a gente tem que voltar um pouco na história, lá em Abraão, quando Deus faz uma promessa a Abraão, que sobre a sua descendência, né? E ao mesmo tempo ele fala que a descendência de Abraão que é o povo de Israel, seria escravo, mas mesmo assim o Senhor no tempo certo tiraria eles da escravidão. E com o passar do tempo, Deus vem cumprindo em Abraão, né, a sua genealogia, né, a sua descendência, até que chega no seu bisneto, que é José, né? E nós sabemos a história de José do Egito, né, que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos e chegou no Egito, resumidamente, passou por tudo que ele passou e chegou a ser governador do Egito. Quando ele chegou a ser governador do Egito, né, ele trouxe bastante prosperidade para os egípcios, né, através do sonho que ele teve, através do sonho que ele interpretou de Faraó e através da maneira com que ele agiu para que eles não passassem aquele período de escassez com fome. Só que no decorrer das épocas vieram outros faraós e que acabaram esquecendo o legado de José e escravizou o povo. E o povo do Egito, o povo de Israel ficou escravo no Egito por 400 anos, diz a palavra de Deus. E aí que começa a questão do verdadeiro significado da Páscoa, que através de um homem chamado Moisés, o Senhor, todos conhecem a história. Moisés foi a profecia já havia uma profecia em que nasceria um libertador do povo. Olha só que interessante, como que a história se repete em aspectos diferentes. E nessa época o faraó mandou matar todas as crianças que nascessem, para que não se cumprisse a lei, né? Para que não se cumprisse a profecia. E só que a mãe de Moisés escondeu lá no cestinho, colocou no rio, e a própria filha de Faraó achou ele e criou. E ele
foi criado como filho de Faraó. Mais para frente, quando ele já está adulto, o Senhor faz entender, cria situações que levam ele a entender que ele fazia parte do povo hebreu, né, do povo de Israel que estava sendo escravizado ali naquela época. Enfim, e Deus o usa para libertar o povo. E tem o episódio onde Deus manda 10 pragas para convencer Faraó a libertar o povo. E mesmo assim, o povo Faraó não amolece o coração. Até que, na 10ª e última praga, o Senhor dá uma ordem para Moisés para falar para o povo. E aí que começa a questão da Páscoa. Que o Senhor fala para eles cada família sacrificar um cordeiro sem defeitos, e que comam toda a carne desse cordeiro e o sangue desse cordeiro, que eles passem nos umbrais da porta das suas casas, no batente em cima, né, em volta da porta praticamente, porque naquela noite o anjo da morte ia passar e ia levar todo o primogênito. E a palavra de Deus fala que não era só homens, era dos animais também. Todo o primeiro filho seria morto pelo espírito da morte, menos aqueles que estivessem com o sangue do cordeiro na porta de madeira. O sangue do cordeiro no madeiro. E ali aconteceu que foi a última praga, onde o primeiro filho do faraó morreu e o coração dele amoleceu, acabou se dando a libertação do povo. A partir daquele momento, com exceção dos 40 anos que o povo ficou vagando em busca da terra prometida, que Deus tinha prometido a eles, a partir dali, de quando eles já estavam na terra, começou a comemorar anualmente a Páscoa. Então essa é uma comemoração judaica até os dias de hoje, onde eles comemoram a libertação do povo de Israel da mão dos egípcios, através desse episódio do sangue do cordeiro no madeiro. Só que para nós cristãos, a história vai um pouco mais além, porque os judeus não são cristãos, os judeus não reconhecem que Jesus é o Messias. Então, para eles, a questão pascual, né, a questão da Páscoa, se encerra aí. E eles comemoram anualmente. Só que para nós, como conhecemos a história de Cristo, como nós entendemos que Cristo veio para salvar todo o mundo através do sacrifício, e o Senhor fala que Ele foi o Cordeiro. João, né, no livro de João, fala, quando João menciona Jesus, ele fala assim: lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós sabemos que toda essa situação que aconteceu lá na antiga aliança com Moisés, ela nada mais, nada menos, lógico, foi importante para a libertação do povo da mão de Faraó. Deus agiu, Deus interveio com seu poder, mostrou que Ele era Deus e que estava com o povo de Israel. Porém, toda essa situação acontecida já anunciava Cristo, anunciava a vinda do Cordeiro, que seria um Cordeiro sem defeito, que morreria na cruz do Calvário, na cruz de madeira, e que através do derramamento do seu sangue, toda criatura seria salva,
toda criatura que reconhecer esse sacrifício válido e reconhecer Ele como Salvador, reconhecer Ele como Deus e seguir os seus mandamentos e princípios. Só que não termina aí, porque aí que entra a nossa maior alegria na questão de se comemorar a Páscoa, porque a nossa alegria não está no mártir em que Jesus passou e sofreu tudo o que sofreu como demonstração de amor até a crucificação. A nossa alegria é saber que mesmo passando por tudo isso, por nós, porque era para mim e para você estar naquela cruz, não Ele. Mesmo passando por tudo isso, ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive para sempre. E esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Que nesse domingo de Páscoa você faça uma reflexão do que o Senhor passou, do que o Senhor sofreu por nós, para que você e eu pudéssemos ser livres, assim como o povo do Egito, o povo de Israel no Egito, foi liberto através do sangue de um cordeiro na madeira. Eu e você éramos escravos do pecado, éramos escravos desse mundo, e através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós somos livres, livres da condenação, livres do fogo eterno. Amém? E por outro lado existe a questão comercial, porque eu não sei em que época, né, através, como eu disse, né, muita mistura no decorrer do tempo, muita mistura de culturas, se chegou num tal de um coelho que traz um ovo de chocolate. Ah, mas você está falando que é pecado, né? Tá falando que é pecado comer ovo de chocolate e tal, e tal. Não, não é isso. Não é isso. Tanto é que tem sido bênção na vida de muitas pessoas que fabricam esses ovos e vendem, tiram seu sustento. Muitas famílias cristãs. A minha esposa, por exemplo, chega nessa época, ela trabalha com isso. Mas devemos saber que nosso ato, nossa maneira de crer, né, na Páscoa não se limita a um costume criado por homens que sequer sabem o significado da Páscoa ao introduzir um coelho e um chocolate, um ovo de chocolate no meio, né? Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com ressurreição, não tem nada a ver com libertação. Simplesmente é um costume que movimenta um mercado, que gera lucros para as pessoas, e é só isso. É só isso. Então, mas que é essa Páscoa, e como todas as outras que vão vir, que você realmente reflita e entenda que não foi um coelho que morreu na cruz do Calvário por você, não foi um ovo de chocolate derretido que salvou a sua vida. Foi um homem, um Deus que se tornou homem e por amor de mim e de você, derramou seu sangue numa cruz de madeira, foi ferido pelas nossas transgressões, como diz Isaías, e o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelo sangue das suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe. Tenha um excelente domingo, né? Busque a Deus, busque o Senhor, né? No dia de hoje, medite na palavra de Deus, faça uma autoanálise da sua vida, das suas atitudes, e sempre invocando a misericórdia de Cristo para a sua vida e o reconhecendo que sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Ele
nós não podemos ser nada. Amém? Que Deus abençoe a todos e tenha um excelente final de domingo. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.